Shalom! Hoje nós trataremos do tema sabedoria do homem versus sabedoria do eterno. E este tema é muito importante, por quê? Porque eu tenho observado que muitas pessoas que estão fazendo techuvá, que estão buscando o eterno, estão fazendo esta busca de uma forma errada. Estão tentando atingir o eterno, alcançar Hashem com as suas próprias forças, desenvolvendo uma sabedoria humana. Porém, a sabedoria do homem, ela é totalmente diferente da sabedoria do eterno. Ou seja, você não conseguirá alcançar com ele caso você o busque com o seu próprio intelecto, com a sua própria razão, com a sabedoria do homem. Você deve buscar uma sabedoria do alto, uma sabedoria que vem do próprio eterno para a sua mente, para o seu ser. Enquanto você buscar o eterno com as suas próprias forças, você não conseguirá desenvolver-se espiritualmente. Esta desenvoltura somente se concretizará quando você receber uma sabedoria que não vem da sua carne, da sua força, do seu ego, mas sim uma sabedoria sobrenatural que é do eterno, dada a você. E eu inicio lendo uma tradução que eu fiz da Peshitta em aramaico, uma tradução que eu fiz do texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versos 18 a 21, em que Paulo, ele vai tratar desta diferença entre a sabedoria do homem, a sabedoria do mundo e a sabedoria de Hashem. Então, eu vou ler 1 Coríntios 3, a tradução que eu fiz, versos 18 a 21. Diz o texto: nenhum homem deve enganar a si mesmo. Aquele que dentre vocês pensa que é sábio neste mundo, este deve ser tolo para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é tolice diante de Elohim. Porque está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E novamente, o Eterno conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, que nenhum homem se vanglorie nos filhos dos homens, pois tudo é de vocês. Então, neste texto, Shaul está dizendo que se você pensa que é sábio à luz deste mundo, você está enganado. Por quê? Porque a sabedoria deste mundo, ela é uma tolice diante do eterno. O conhecimento humano, ele é inútil perante Hashem, porque o eterno conhece o pensamento dos sábios, que são vãos, ou seja, inúteis, fúteis, que não aproveitam. Está escrito aqui: os pensamentos dos sábios são vãos. Eles não vão trazer nenhum benefício a você, porque você não deve se pautar na sabedoria humana, e sim na sabedoria do eterno. E diz esse texto que você tem que se tornar tolo para se tornar sábio, ou seja, para o mundo, para a sociedade, você será reputado um tolo aos olhos humanos, mas aos olhos do Eterno você será um sábio, pois a sabedoria de Hashem é diferente da sabedoria apregoada em nossa sociedade. E
Isto é muito importante por quê? Porque no movimento da Techuvá, muitas pessoas começam a ler sobre o Eterno, começam a estudar judaísmo, ler Talmud, Midrash, outras obras rabínicas, e por ler literatura religiosa judaica, as pessoas acham que aquilo ali é uma sabedoria do Eterno. Quando, em muitas vezes, e eu vou dar exemplos mais à frente, muitas vezes você pode ler livros sobre o Eterno, você pode ler livros sobre judaísmo, mas muitas vezes aquilo ali é uma mera sabedoria humana, uma sabedoria que não provém do Eterno. E eu vou dar exemplos mais à frente para comprovar o que eu estou falando. Em outras palavras, você pode ler todo o Talmud, o Midrash, o Zohar, você pode ler diversos comentários rabínicos, e mesmo assim você pode ser um ignorante nas coisas do Eterno. Você pode ter um grande conhecimento humano. Você decorou o Talmud, o Midrash, o Zohar, né? Se fosse possível decorar tudo, pois é gigante, são gigantescas obras, é impossível. Mas ainda que você pudesse decorar tudo, que você decorasse todos os livros de judaísmo, mesmo assim você poderia ser uma pessoa que não é sábia. Você poderia ser considerado um tolo, um fútil aos olhos do Eterno. Muitas pessoas não percebem, se você pegar a própria Torá, no Sefer Bereshit, em Gênesis, que a queda do homem ela foi causada pela busca de conhecimento. O homem comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, e então passou a haver a distinção entre o bem e o mal. Se o homem não comesse o fruto proibido, haveria tão somente o bem supremo, pois o homem foi criado de maneira perfeita por Hashem. Então, o que levou à queda do homem foi a busca pelo conhecimento. Vejam, leiam que o Eterno disse: não comerás o fruto desta árvore. E o fruto era da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem vai e come. Ou seja, a queda do homem está associada à busca pelo conhecimento. Razão pela qual o conhecimento ele pode ser ruim. O conhecimento pode ser ruim porque o conhecimento que não provém do Eterno sempre será algo negativo. Somente há sentido na vida uma sabedoria, entende Hormab, Navadat, sabedoria, entendimento, conhecimento, quando estes três fatores eles descem do alto. Por isso que eles fazem parte do Shemoneh, a oração que nós fazemos todos os dias. Você orar por Hormab Navadat, sabedoria, entendimento, conhecimento, isso tem que ser dado pelo Eterno. Isso consta na oração, também conhecida como Amidá. Resumindo, conhecimento é poder. E a busca desenfreada pelo conhecimento é, em última análise, uma sede de poder. Os seres humanos estão querendo estudar sobre o Eterno de acordo com as suas próprias forças. Praticamente toda semana eu recebo um e-mail dizendo: Tzadok, você poderia me indicar uma lista de livros rabínicos? É interessante que eu não costumo indicar só pelo seguinte: o conhecimento só terá sentido
se você tiver uma orientação do Eterno. Se você sair lendo tudo de maneira desenfreada, de maneira anárquica, se você sair lendo tudo sem um direcionamento de Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade do Eterno, o seu conhecimento será inútil, vão, tolo, medíocre, mesquinho. Buscar o conhecimento sem a orientação do Eterno é o mesmo que lançar um recém-nascido cego no oceano e dizer por aquele recém-nascido: nade até a praia. Vejam, você pega um recém-nascido cego, joga ele no oceano e deseja que ele nade até a praia. É impossível, ele irá morrer afogado. Porque ele é um recém-nascido. 2, porque ele é cego. Ainda que ele consiga nadar alguma coisa no meio do oceano, ele não saberá nem aonde está a praia. Então, o ser humano, por mais que ele venha a estudar diversas coisas, muitas vezes ele padece de cegueira espiritual. Vejam, eu amo estudar as Escrituras, estudar obras rabínicas, ler sobre judaísmo, eu gosto. Não obstante, minha vida tem que estar pautada em tefilot, em orações, em súplicas ao Eterno, em kedushá, em santidade. Se você não tiver uma vida de constante oração, em que você recebe um conhecimento do alto, se você buscar o conhecimento pela própria força humana, você será, tal como no meu exemplo, como um recém-nascido cego que é lançado no meio do oceano. Você irá morrer afogado. Você precisa de um direcionamento, e este direcionamento, ele é sobrenatural. Ele está acima do intelecto dos homens. E você tem que tomar cuidado ao começar a estudar determinadas matérias. Você tem que tomar cuidado, não só estudando, mas, na verdade, sempre em sua vida, você há de resguardar e proteger a sua mente. Porque a sua mente é o local em que Satan, Satanás, ele atua. É o local onde todas as tentações se processam. Satan é um ser que ele age em sua mente, lançando tentações para estimular o seu Yetzer Hará, a sua inclinação para o mal. E quando a sua inclinação para o mal aflora, você termina caindo na tentação de Satan, deste ser maligno que age principalmente, se não quase sempre, em sua mente. As pessoas, antes de você praticar um pecado, aquele pecado ele se instalou em sua mente, tal como uma semente que é lançada em um solo e depois dali ela vai germinando. Satan lança uma sugestão, um pensamento maligno, uma tentação em sua mente. Aquilo ali vai se desenvolvendo em sua mente, vai crescendo, até o ponto em que aquilo te domina e, ao ser dominado, você se torna uma presa fácil. O Yetzer Hará, sua inclinação para o mal, se apoderou de você e aí você cai, você peca. Por isso que você deve proteger a sua mente. E não existe segredo nem mistério. Você protege a sua mente como? Com tefilot, com orações. Por isso que você deve orar várias vezes ao dia, para a sua mente sempre encher-se com as coisas espirituais do Eterno. Então você protege sua mente com tefilot, com orações e também com
o estudo das Escrituras. Ao estudar as Escrituras, você está preenchendo a sua mente com coisas que edificam. Porém, infelizmente, as pessoas estão preenchendo as suas mentes com diversões fúteis. As pessoas trocam a oração e o estudo das Escrituras por diversões que nada edificam. É uma novela torpe. Na verdade, toda novela, praticamente, né? Eu não sei porque eu não vejo novela. Eu não sei. Mas eu creio que tudo deve ser torpe. Né? Pode haver uma exceção, eu não sei porque eu não vejo. Mas as pessoas veem novelas, ficam vendo futebol. Não tenho nada contra, eu gosto de futebol, mas há pessoas que passam aí a tarde inteira vendo futebol, à noite, ficam vendo uma série de coisas e trocam o período da oração e o período dos estudos das Escrituras por coisas. Ver o futebol é lícito, mas se você deixa de orar para ficar vendo o futebol, aquilo ali se torna uma pedra de tropeço em sua vida, ou uma novela. Se você está vendo novela e não está orando e não está estudando, ainda que você ore, que você estude, a novela, por transmitir informações perversas e malignas, obviamente aquilo ali desagrada ao Eterno. O que eu vejo é que as pessoas pegam ou diversões lícitas ou diversões ilícitas, se divertem tanto que abandonam a vida de oração e o estudo das Escrituras. E daí eu percebi o seguinte, que o entretenimento, a diversão, tornou-se um substitutivo diabólico da presença divina. Repito, a diversão tornou-se um substitutivo diabólico da presença divina. As pessoas trocaram a presença do Eterno por um jogo de futebol, por uma novela, por outras e outras coisas. As pessoas cairão em apostasia. E ainda que as pessoas estudem, ainda que as pessoas busquem o Eterno por meio do estudo, eu repito, você pode estudar, você deve estudar, mas o estudo sem uma orientação do Eterno, ele também será uma pedra de tropeço. Não adianta nada você falar, não, eu estudo todo dia as Escrituras, eu estudo todo dia determinados livros. Se você não estiver sendo guiado por Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Santidade do Eterno, se você não estiver sendo orientado, inevitavelmente você cairá em heresias. E é por isso que eu vejo que muitos grupos messiânicos e nazarenos estão em profunda apostasia. Por quê? Pois eles querem compreender o judaísmo com as suas próprias mentes, sem a orientação do Eterno. E esses grupos se esquecem que o judaísmo rabínico não é bíblico, como apontam diversos eruditos judeus. Eu repito, o judaísmo rabínico possui diversos erros e as pessoas absorvem tudo o que vem do judaísmo rabínico sem nenhum senso crítico. E daí elas absorvem as coisas boas do judaísmo rabínico, que existem sim, mas também no pacote elas absorvem diversas heresias, diversos ensinamentos incorretos à luz das Escrituras,
E aí elas vão se contaminando até que caem. E é por isso que cada dia mais, sempre está aumentando o número de pessoas que estão caindo em heresias, estão negando Yeshua HaMashiach. Vejam, se eu te der uma pequena dose de veneno e você tomar esse veneno, este veneno não irá matá-lo. Mas se eu te der uma dose hoje, uma amanhã, uma depois de amanhã, todos os dias eu vou te dando um pouquinho de veneno. O somatório daquelas pequenas porções de veneno irão tomar conta do seu corpo e você vai ser envenenado e morrerá. Da mesma forma, se você absorver tudo que vem do judaísmo rabínico, sem senso crítico nenhum, você estará assimilando coisas incorretas. E uma coisinha aqui, outra acolá, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, somando tudo, você será envenenado espiritualmente. E daí virá a sua queda. E eu repito, eu tenho visto muitas pessoas caindo sempre, e muito, porque elas assimilaram erros do judaísmo rabínico. Eu vou citar, para não ficar nas minhas palavras, eu vou citar primeiro o professor Avigdor Shnan, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele é um judeu conhecedor das escrituras, do Talmud, do Midrash, de toda a literatura rabínica. Ele é um erudito. Ele é professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele não é pouca coisa. E ele fala expressamente: o judaísmo rabínico não é bíblico. O judaísmo rabínico contraria as escrituras. Avigdor Shnan, não sou eu. Estou citando um professor erudito, um judeu erudito da Universidade Hebraica de Jerusalém. Cito ainda o rabino Ben Zion Boxer. Ele diz que o judaísmo não segue a Bíblia. E eu vou ler a citação dele. Abrem-se aspas. Esta não é uma impressão incomum e se encontra por vezes entre os judeus, assim como os cristãos, que o judaísmo é a religião da Bíblia hebraica. Isto é certamente uma impressão falaciosa. O judaísmo não é a religião da Bíblia. Fecham-se aspas. Então aqui o rabino Ben Zion Boxer, ele diz que o judaísmo não é a religião da Bíblia. Por quê? Porque o judaísmo, ele segue mais o Talmud, segue mais as tradições humanas do que o próprio Tanar, do que as próprias escrituras. Se você fizer uma análise sincera das práticas judaicas, você vai verificar que muitas coisas, não estão no Tanar, nas escrituras, e outras coisas ainda contrariam as escrituras. Tanto é que o próprio judaísmo rabínico admite que existem as chamadas mitzvot derabanan, ou seja, os mandamentos rabínicos. São mandamentos que não foram dados pelo Eterno. São mandamentos de homens. Mandamentos dados pelos rabinos. E eles assumem isso, não é? Existe a distinção entre mitzvot de oraita, mandamentos oraita, mandamentos da Torá, que oraita em aramaico significa Torá. Então há uma distinção entre mandamentos da Torá. Estes mandamentos foram dados, sim, pelo Eterno. E existem mitzvot derabanan, mandamentos que são dados pelos rabinos, mandamentos que não estão na Torá e que foram
inventados pelos rabinos, e hoje as pessoas seguem, e isto não é algo velado ou algo oculto, não. As pessoas admitem, não, eu estou seguindo mandamentos de homens, mandamentos dos rabinos. São mandamentos que não são do Eterno, são mandamentos de homens, mas eu sigo. Mitzvot de Rabanan. Vejam, as pessoas trocaram quase sempre a vontade do Eterno pela vontade dos homens, o que é um total absurdo. E o que me deixa mais triste nisto tudo é que hoje em dia muitas pessoas, quase todo mundo que faz techuvá, provém de igrejas evangélicas. E aí as pessoas dizem, Yeshua era judeu, então eu vou estudar o judaísmo. E as pessoas estudam judaísmo pelo Google e pelo YouTube. Mas essas pessoas não conhecem nada de judaísmo. Elas conhecem o que diz o Google, o que diz o YouTube, o que diz a Wikipédia. Ou elas ficam copiando tudo do site do Chabad. Mas, no fundo, estas pessoas não sabem absolutamente nada de judaísmo. Essas pessoas, elas conhecem judaísmo não pela vivência, não pela prática, mas conhecem pela internet. Ou ainda conhecem grupos que também não tem nada a ver, que ensinam uma série de coisas totalmente contraditórias. Vejam, você somente praticará a verdadeira vontade do Eterno quando você tiver uma experiência sobrenatural e genuína com o próprio Eterno. Você não encontrará o Eterno no Google nem no YouTube. Você tem que ter uma experiência concreta, verídica com o Eterno. Vejam, gente, 99,9% de tudo o que circula no Facebook, no YouTube, no Google, são lixos espirituais. No Facebook, no YouTube, na internet, entra qualquer porcaria. O Facebook é um grande celeiro de besteirol, de coisas totalmente sem sentido. Porque qualquer um vira teólogo no Facebook, qualquer um finge que é rabino, finge que é alguma coisa. São tantas coisas erradas. E é por isso que eu disse, você não vai aprender sobre o Eterno no Google, nem no YouTube, nem no Facebook. Você precisa aprender do Eterno por meio de uma experiência sobrenatural com ele. Vejam, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eles conheceram o Eterno como? Eles conheceram o Eterno em uma yeshivá? Eles conheceram o Eterno lendo livros de judaísmo? Eles conheceram o Eterno ouvindo uma palestra? Eles conheceram o Eterno acessando o Google? Não. Eles não estudaram sobre o Eterno. Eles tiveram experiências sobrenaturais com o Eterno. Esta é a diferença entre o homem de hoje e os nossos patriarcas. As pessoas hoje querem estudar sobre o Eterno. Eles não estudaram sobre o Eterno. Eles conheceram o Eterno por meio de contatos sobrenaturais. Vejam, os patriarcas não tinham Bíblia. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó, eles não tinham Bíblia para ler. Percebam que
Yosef, José, homens de grande estatura espiritual, eles não tinham Bíblia. Você tem mais conhecimento do que eles. Você tem uma versão impressa da Bíblia, você tem livros, você tem internet, você tem dicionários, você estuda hebraico, você tem toda uma parafernália de conhecimento, mas você não chega aos pés de Yosef, de José. Você não chega aos pés dele, um homem que nem Bíblia tinha. Por quê? Porque você busca o eterno por meio de sua mente. Yosef, José não. Ele buscou o eterno por meio de contatos sobrenaturais. Você não deve buscar saber sobre o eterno, e sim você deve buscar um contato direto com o eterno de forma sobrenatural. Vejam, eu conheço intelectuais que são enganados por doutrinas heréticas. E por outro lado, eu conheço pessoas que não possuem muito estudo formal e não caem em heresias. Repito, existem grandes intelectuais que caem em heresias. E existem pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que não têm muito estudo. E são pessoas que não são enganadas por estas heresias. Por quê? Porque os intelectuais quase sempre confiam em suas mentes. Por outro lado, algumas pessoas com baixa instrução terminam confiando no eterno. Repito, o intelectual confia na sua mente. E muitas pessoas humildes que não têm muita instrução, algumas delas buscam confiar não em suas mentes, mas buscam confiar no eterno. E essas pessoas que não têm muito conhecimento formal terminam desenvolvendo um outro tipo de inteligência. A inteligência espiritual. Repito, existe a inteligência humana, que ela é carnal, ela provém da carne, ela não vem do alto, e existe a inteligência espiritual, que é aquela que foi dada pelo eterno, que ela é uma dádiva do eterno, e ela faz com que você consiga compreender as coisas celestiais. E esta inteligência espiritual, é uma expressão que eu estou usando, ela é chamada pelos antigos rabinos de Binat Halev, de entendimento do coração. Os antigos rabinos chamavam isso de Binat Halev, entendimento do coração, e aqui coração não é usado no sentido de centro das emoções, não. Aqui coração não é no sentido de um local em que se processam as emoções. Aqui coração está sendo utilizado como a essência do ser humano. Então, Binat Halev, entendimento do coração, significa entender o eterno por meio da genuína essência que nos conecta ao Criador. Não se trata de uma conexão por meio da mente, mas sim de uma conexão de cunho espiritual. E é por este motivo que algumas pessoas com baixo grau de instrução podem possuir um grande conhecimento do eterno. Vejam, pessoas que às vezes não têm muito estudo, mas possuem um grande conhecimento do eterno, porque algumas dessas pessoas desenvolveram uma inteligência espiritual, elas desenvolveram Binat Halev, um entendimento do coração, é entender o eterno com a essência do seu ser, com que conecta-se com o divino. E vejam, existe o homem intelectual naturalmente. Existe o homem que é intelectual de forma sobrenatural. Nós temos que buscar Binat Halev, o entendimento do coração, ou seja,
um elo, um conectar-se com o eterno por meio da nossa essência divina. Agora, o homem natural, o homem que busca o conhecimento com as suas próprias forças, ele vai terminar caindo em apostasia. E é por isso que hoje muitas pessoas idolatram as obras rabínicas e as leem sem nenhum senso crítico. Vejam, há pessoas que se dizem discípulos de Yeshua e creem em tudo que está escrito nas obras rabínicas. Tudo que vem do judaísmo elas assinam embaixo. E isto é um erro, isto é um absurdo. Repito, você não pode assinar embaixo, você não pode crer em tudo que provém das obras rabínicas. Por quê? Porque estes rabinos negaram Yeshua. Logo, eles não são sábios. Eles são estudiosos, eles são intelectuais, eles possuem conhecimento humano, mas eles não são sábios. Sabedoria somente existe com Yeshua. E eu vou ler um texto profético sobre isso. Repito, sabedoria só existe com Yeshua. E é por isso que eu gosto de dar sempre primazia a obras de rabinos que passaram a crer em Yeshua. Um rabino que tem um grande conhecimento e depois ele passa a crer em Yeshua e ele desenvolve um entendimento sobrenatural, obviamente ele vai produzir, a tendência é que ele produza boas coisas, ele vai produzir grandes obras. Agora, os rabinos que negaram Yeshua, é óbvio que eles podem ter um grande conhecimento intelectual e humano, eles podem ser estudiosos, mas eles não são sábios, como disse o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versos 18 a 21, que eu li no início deste shiur. A sabedoria do mundo, ela é tolice diante de Elohim, porque está escrito, Elohim apanha os sábios na sua própria astúcia. E vejam, estes rabinos que negam Yeshua, eles não são sábios, isso foi até dito. Eu posso extrair este entendimento, fazer uma interpretação extensiva do próprio texto de Yeshayahu Hanavi, do profeta Isaías, Isaías capítulo 5, versos 20 a 25, está escrito: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põe as trevas por luz e a luz por trevas, e o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e astutos em seu próprio conceito. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a palha se desfaz na chama, assim a raiz deles será como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porque rejeitaram a Torá de Adonai de Sevaot e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e o Senhor estendeu a sua mão contra ele e o feriu. Parem aí. Está escrito que o povo desprezou a palavra do Santo de Israel. Vejam, quem é a palavra do Santo de Israel? É Yeshua. Bereshit hayah hadavar, vehadavar hayah im Elohim, velohim hayah hadavar. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. Yohanan Aleph, o primeiro capítulo de João, verso 1. E você, prosseguindo a leitura, você vai perceber que esta palavra se fez carne e habitou entre nós.
Esta palavra é Yeshua HaMashiach. Então vejam, a palavra do Eterno é Yeshua HaMashiach. O texto que eu acabei de ler de Yeshayahu, de Isaías, diz que o povo desprezou a palavra. Desprezar a palavra significa desprezar Yeshua. E por isso se acendeu a ira do Eterno. E é por isso que o verso 21 que eu li diz: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Então, quem rejeita a palavra do Eterno, que é Yeshua, quem rejeita a palavra que é Yeshua, está sendo sábio aos seus próprios olhos. E o Eterno está criticando isto. Então, vejam, eu citei este texto para demonstrar que Yeshayahu, nós podemos entender das suas palavras que quem nega a palavra do Eterno, que é Yeshua, esta pessoa não tem sabedoria. Repito, quem nega a palavra do Eterno não tem sabedoria. Logo, quem rejeita Yeshua não é sábio. Pode ser inteligente, intelectual, culto, mas sábio não. E vejam, o judaísmo rabínico, como eu falei outrora, deturpou muitas e muitas coisas das Escrituras. E isto é atestado pelos próprios judeus nazarenos. Há um comentário de antigos judeus nazarenos sobre Yeshayahu Isaías, capítulo 8, verso 14, em que os nazarenos, e isso eu citei no meu livro, o livro que eu escrevi, Judaísmo Nazareno, os judeus nazarenos, eles escreveram um texto, isso é um comentário do século IV, um texto de judeus nazarenos do século IV. Neste texto, os nazarenos, eles dizem que os escribas e os fariseus, eles dissiparam e profanaram os preceitos da Torá pelas tradições e pela Mishnah. E eles prosseguem dizendo: e essas duas casas não aceitaram o Salvador. É uma referência a Beit Shammai e a Beit Hillel, a casa de Shammai e a casa de Hillel. Resumindo, os judeus nazarenos no século IV, eles escreveram que as duas casas, a casa de Shammai e a casa de Hillel, eles profanaram os preceitos da Torá e deturparam o sentido da Torá por meio das tradições e pela Mishnah. E eles não aceitaram o Salvador, ou seja, não aceitaram Yeshua. Ou seja, existem muitas coisas do judaísmo que são deturpações das Escrituras. Existem vários e vários exemplos sobre isso. Eu não vou citar aqui, mas eu já citei em vários estudos várias coisas do judaísmo rabínico que é uma deturpação das Escrituras. E por isso que o judaísmo rabínico hoje não é bíblico, como diz o professor Avigdor Shnan, que eu citei para vocês, e o rabino Ben Zion Boxer. E é por isso que você não deve idolatrar os rabinos. Tem muita gente que diz: eu não idolatro os rabinos. Você não idolatra, mas você crê em tudo que eles falam. Se você crer em todas as obras rabínicas, em 100% de tudo, então você se tornou um idólatra dos rabinos. Por quê? Porque existem muitas obras rabínicas que contrariam as Escrituras. Repito as palavras pela terceira vez, vou repetir o que disse o professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, Avigdor Shnan. O judaísmo rabínico não é bíblico.
Ele contraria as escrituras. E é por isso que os antigos judeus nazarenos no século IV, eles falaram que a Mishnah e as tradições dissiparam e profanaram a Torá. Não idolatrem os rabinos. Vejam, há muito rabino que escreve coisas lindas, maravilhosas, mas eles, no fundo, são sepulcros caiados. No fundo, eles têm um coração podre. Eu não vou citar o nome, mas recentemente, um dos rabinos mais famosos do mundo, super famoso na Kabbalah, provavelmente você já leu os livros dele, provavelmente muitos de vocês compartilham os vídeos dele. Ele posta frases lindas, são lindas. Ele escreve muito bem, fala de coisas... Realmente, quando eu leio as coisas dele, são coisas maravilhosas. E as pessoas ficam crendo em... Ele diz coisas lindas, mas no meio dali ele semeia algumas heresias que passam sem que as pessoas percebam. Então, repito, 95% de coisas que ele escreve são coisas lindas, mas 5% ele infiltra heresias e você vai lendo aquilo e vai se contaminando com as heresias, mas é um rabino que todo mundo gosta dele, todo mundo acha ele um gênio, porém ele é ímpio, ele é profano, ele é perverso. Tanto é que este rabino foi condenado a pagar 177 mil dólares, isso daí dá quase 600 mil reais, de indenização por ter abusado sexualmente de uma mulher. Gente, o rabino mais famoso da Kabbalah abusou sexualmente de uma mulher. E daí eu pergunto, será que um homem desses, ele possui comunhão com o Eterno? Um homem que tem esposa está estuprando, está agarrando mulher à força. Se ele fez isso com uma, talvez ele pode ter feito com outras também. Pode ter estuprado, quem sabe até mulheres, quem sabe até menores de idade. Essas coisas poderão vir à tona. Ele já ouviu uma condenação. Coisas virão à tona ainda. Então, um rabino estuprador, será que ele tem comunhão com o Eterno? Infelizmente, todo mundo idolatra o que ele ensina. Não é, se me botarem do lado dele, todo mundo vai aplaudi-lo e eu serei vaiado. Eu serei vaiado, né? Todo mundo, ele é maravilhoso. Porém, Baruch Hashem, que eu não sou estuprador de mulheres. Eu não abuso sexualmente, Baruch Hashem. Mas um camarada desses é ímpio e ele é ovacionado. Todo mundo gosta dele. É engraçado, eu vejo na internet, todo mundo compartilha os estudos dele e ele abusou sexualmente de uma mulher. Então vejam, existem muitos rabinos famosíssimos, mas quando você vai ver a vida dele, são pessoas que têm uma vida ímpia, profana, uma vida, desculpem o termo, mas você forte, uma vida de safadeza. E as pessoas batem palmas para esses camaradas. Por isso, gente, obra rabínica tu tem que tomar cuidado. Se você for acreditar em tudo que dizem os rabinos, você vai ter que negar Yeshua. Por quê? Porque as obras rabínicas chegam à audácia de falar que eles têm a audácia de falar que a mãe de Yeshua, Miriam, que ela teve relações sexuais com um soldado romano chamado Pantera ou Pandeira. Geralmente é Pantera, mas eu já vi em hebraico também, em aramaico, Pandeira. E que Yeshua seria um filho bastardo. Então eles dizem que Yeshua não nasceu de uma virgem,
que Miriam ela pulou a cerca com um soldado romano e nasceu Yeshua, que seria um filho bastardo. Eles dizem isso. Por isso que o Talmud fala de Yeshua ben Pantera, que seria o nosso Yeshua. O nosso Yeshua Hanatzri, Yeshua o Nazareno. E dizem ainda que Yeshua foi para o Egito e lá aprendeu feitiçaria. Yeshua se tornou um feiticeiro e ele usou feitiçaria para fazer com que o povo de Israel caísse em apostasia. Os rabinos falam isso. E tem trechos do Talmud sobre Yeshua ben Pantera, que seria o Yeshua Hanatzri, Yeshua o Nazareno. Então eles usam o codinome Yeshua ben Pantera, ou seja, Yeshua o filho de Pantera, Yeshua o filho do soldado romano que teria praticado relações sexuais ilícitas com Miriam, que na visão rabínica teria traído Yosef, e daí Yeshua seria um filho bastardo. Gente, isto é um absurdo. Isto é um absurdo. Você não pode cair no... existe um ditado popular, né? Não cair no conto do vigário. Você não pode cair nem no conto do vigário e nem no conto dos rabinos. Você tem que se ligar. Só para vocês terem uma ideia, o Talmud, muita gente idolatra. Eu leio o Talmud, eu gosto do Talmud, eu estudo o Talmud, mas eu sei filtrar o que há no Talmud, porque o Talmud não é inspirado. O Talmud não é inspirado. Tanto é que o próprio Talmud confessa que ele não é inspirado. É só você ler Sanhedrin 11a, que está escrito que a inspiração profética ela se apartou de Israel. Então, eles dizem que depois dos últimos... está escrito que depois dos últimos profetas, ou seja, dos profetas que escreveram o Tanar, está escrito que a inspiração profética se apartou de Israel. Ou seja, na visão deles, tudo que veio depois do Tanar não seria inspirado. Então, na visão deles, nem a Brit Hadashah seria inspirada, e isso eu discordo, porque a Brit Hadashah é um documento Kadosh, é um documento santo, sagrado, separado, mas na visão deles, tanto a Brit Hadashah não seria inspirada, como o próprio Talmud não seria inspirado, porque o Talmud veio depois. Então, na verdade, o próprio Talmud afirma que ele não é inspirado. Por quê? Sanhedrin 11a. Se cessou a inspiração profética com os últimos profetas, então, na verdade, o Talmud que veio muito depois, o Talmud é da Idade Média, o Talmud, obviamente, não teria inspiração. Então, você não pode acreditar em muitas coisas. Repito, eu leio e estudo Talmud, eu leio muito Talmud, mas eu só vou aproveitar aquilo que for compatível com as Escrituras. Disse o Rabino Shaul, Paulo, examinai tudo, retende o bem. Você tem que reter apenas o que é bom. Para vocês terem uma ideia, já que eu estou falando de Talmud, ninguém cita isso, mas lá no Tratado de Bava Metzia 33a, está escrito, gente, olhem o absurdo, está escrito que o estudo do Talmud é mais importante do que o estudo da própria Bíblia, do próprio Tanar. Os rabinos falam que estudar o Talmud é muito mais importante do que estudar a própria Bíblia, o próprio Tanar. Isso é um absurdo. Eu vou ler para vocês o que está escrito. Está escrito assim: nossos rabinos ensinaram: os que se ocupam apenas com o Tanar, a Bíblia, estão com mérito indiferente. Os que se ocupam com a Mishnah são realmente meritórios e são recompensados por isso. Com a Guemará não pode haver nada mais meritório do que isso. Então vejam, aqui está havendo uma gradação. Quem estuda a Bíblia, o Tanar,
os seus méritos são indiferentes, ou seja, você não tem mérito nenhum. Quem estuda a Mishnah tem mérito e quem estuda a Guemará tem mais mérito ainda. Então vejam, repetindo, eles dizem que quem estuda o Tanar, a Bíblia, não tem mérito nenhum. Você não tem mérito. Então eles dizem, quem estuda a Bíblia, o Tanar, não tem mérito nenhum. Quem estuda a Mishnah tem mérito. Quem estuda a Guemará tem mais mérito ainda. Gente, eles terminaram colocando o Talmud acima das próprias escrituras. Eles colocaram o Talmud como sendo mais importante do que as escrituras, o que obviamente é uma heresia. Por isso, busque não a sabedoria dos homens, busque a sabedoria do Eterno. A sabedoria divina é alcançada somente por aqueles que servem a Yeshua HaMashiach. Repito, quem rejeita Yeshua é tudo menos sábio. Pode ser um conhecedor, um intelectual, um erudito, mas sábio não. Pode ter sabedoria dos homens, mas a sabedoria divina só é atingida por aqueles que servem a Yeshua HaMashiach. De quem serve Yeshua de forma espiritual. Porque tem muita gente que diz que segue Yeshua de forma carnal. E aí, obviamente, esses são ímpios. Então, só tem sabedoria quem serve a Yeshua de forma espiritual, com uma vida de intensa oração, gratidão, louvor, uma vida de renúncia ao pecado, uma vida de total santidade, kedushá, uma vida em que você exala o amor ao Eterno e o amor ao próximo. Vejam, busque a sabedoria do Eterno. A sabedoria do Eterno é dada gratuitamente para aqueles que servem a Yeshua, somente a esses. E mesmo assim, somente aqueles que servem a Yeshua de forma sincera, verdadeira, de forma espiritual, em que você está afastado do pecado, em que você vive uma vida de santidade, em que você ama o Eterno e ama ao próximo também, e em uma vida em que você está fundamentando a sua vida com práticas diárias de oração, de gratidão, de louvor, de súplicas ao Eterno. Não use a sua mente para servir ao Eterno. Deixe que o Eterno use a sua mente para servi-lo. E aí sim, você abandonará a sabedoria dos homens e alcançará a sabedoria do alto, a sabedoria do Eterno. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Chame Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.